Bem-vindos, bem-vindas! Primeiramente, quero dizer que sentimos muito pela partida de tantas pessoas queridas e desejamos muita saúde e força para passarmos este momento tão delicado. Bem, eu sou Ana Laura Machado e este é o Jaraguá em Cores e Sabores, oficina online de fotografia e gastronomia, realizada através da Lei Aldir Blanc, de Emergência Cultural, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Secult, Secretaria de Estado da Cultura e Governo do Estado de Goiás. Na produção, Baru de Ideias e Angico Imagens. Este é um projeto multilinguagem, onde além da gastronomia e da fotografia, você vai conhecer um pouquinho mais sobre a agricultura do abacaxi, sobre história, cultura e lendas da cidade de Jaraguá, no estado de Goiás. A lendária Jaraguá, além de belezas naturais e o rico patrimônio histórico, também é uma grande produtora de abacaxi. Este projeto, conforme o edital, acontece da seguinte maneira: serão 3 oficinas, onde você vai aprender receitas utilizando a nossa fruta, que é o abacaxi, e na sequência de cada receita, também uma oficina de fotografia para você aprender a fotografar pratos e drinks utilizando o seu celular. No comando das oficinas, a nossa chefe, Floriana Collin, e a fotógrafa e cineasta Eliane de Castro. Em cada oficina, convidados especiais, vamos bater um papo aqui sobre história, cultura e lendas da nossa querida Jaraguá. Esta oficina ficará disponível no YouTube e também em outras plataformas digitais. O Jaraguá em Cores e Sabores é para você que gosta de fotografia, gastronomia e quer conhecer um pouquinho mais sobre Jaraguá, em Goiás. Para começar, fomos até uma lavoura de abacaxi, conhecer um jaraguense, o Diego Antônio, grande produtor aqui da região, que é de família de agricultores do abacaxi. A Floriana também foi, a Eliane, fomos lá buscar o nosso ingrediente das oficinas. Confira! Você é tudo, me deixa mudo neste meu mundo. Você é o meu Então, pessoal, como a Ana Laura explicou para vocês, nós estamos aqui numa roça de abacaxi para pegar nosso principal ingrediente da oficina. E estamos com o Diego, que é o proprietário da roça. Ele vai explicar para a gente um pouquinho. Então, Diego, explica para a gente como é o preparo da terra até a colheita do abacaxi. Bom, primeiramente, para a gente ter uma produção boa de abacaxi, a primeira coisa é o preparo da terra, né? A gente vem com o trator, com a grade, vem preparando a terra e depois vem tirando as mudas, né, da outra roça que nós escolheu, vem tirando as mudas, selecionando ela por uma muda de primeira, não pondo muda doente, sempre pondo uma muda de qualidade, para fazer um fruto bom, né? Essa muda aqui é uma muda boa, uma muda de primeira qualidade, né? Que a gente tem que plantar esse padrão mais ou menos de 35, 40 centímetros, essa faixa que a gente planta. E depois da separação das mudas, depois que a terra é preparada, vem com plantio.
plantio dela. Vem com o trator riscando. E hoje é tudo, nós aqui na região aqui nossa é manual, sabe? Bem, depois da roça plantada, né? A gente vem com os manejos, né? Para manter ela limpa. Depois que você plantou ela, tal, com 30 dias mais ou menos, na hora que o matinho estiver subindo, você vem com um herbicida aplicando nela, né? E depois, com 60 dias, você vai vir com adubação, a hora que ela estiver bem enraizada, bem pega na terra, bem verdinha. Aí você vem com a primeira adubação nela, né? Com 60 dias, nós trabalhamos aqui. Aí depois, você com mais 30, 40 dias, você vem com mais outra adubação, até o pé estiver formado mesmo, para chegar no ponto de indução, para induzir. Induzir é o remédio que você aplica para você sair o fruto. Sair o fruto. Você tem que estar com o pé bem formado, o pé tem que estar bem rigoroso, bem viçoso mesmo, para ter um fruto bom, né? E depois que você saiu o fruto, aí você vem tratando, vem com os inseticida, fungicida, para evitar doenças, para evitar insetos, essas coisas que causa broca, causa fusariose na roça, né? E depois, quando ela estiver quase no ponto de secou a flor tudinho, da floração dela, aí você vem com um manejo com a tampa, para não deixar a fruta queimar, fruto por fruto. Então, Diego, como é que está o mercado? Quem são os seus maiores consumidores? Ué, hoje, graças a Deus, o mercado está reagindo bem, né? Graças a Deus, no consumo de abacaxi. E eu forneço mais Goiânia, Brasília, Anápolis, mais a região aqui do Goiás. Vai diretamente para o Ceasa, né? Esses frutos nossos aqui. Diego, conta pra gente qual o tamanho dessa roça e quantos frutos vocês esperam colher. Essa área minha plantada, ela chega a 10 hectares. Sim, eu pretendo colher a faixa de 250 mil frutos aqui. Tem uma produção muito boa, se Deus quiser. Interessante que a gente chegou aqui na roça faltando 30 dias para a colheita. E eu vi que na reta final, fruto por fruto é embalado, né, enrolado num jornal. Você pode mostrar pra gente como é que funciona esse procedimento? Bom, nós estamos no momento aqui de hoje, no momento de tampar os frutos, né? Que para não queimar do sol, devido a sol muito quente, se aqui na nossa região não tampar esse fruto, a gente não colhe, que racha tudo. Bom, agora eu vou explicar para vocês aqui como que tampa o fruto de abacaxi. Antes de colher, mais ou menos 30 dias, você vem com o jornal, fruto por fruto, onde que o lado do sol mais pega. Você vem aqui e vem com o grampeador, no momento não estou com o grampeador, e grampeia nas costas dele, fruto por fruto. Assim ele vai ficar protegido do sol. Isso. Então, Diego, há quanto tempo você produz abacaxi? Uai, eu desde os 14 anos eu mexo com lavoura de abacaxi, já tem bastante tempo no ramo já. E seu pai, quanto tempo ele trabalha com isso? Meu pai já tem uns 30 anos já que ele trabalha com abacaxi. E sempre foi meu pai mesmo. Eu puxei mais do meu pai. Começou e você está dando continuidade. Está dando continuidade no abacaxi, na lavoura. Bacana. Vamos agora para a cozinha, iniciar nossa primeira receita desta oficina Jaraguá em Cores e Sabores. Na sequência, Floriana Collin vai ensinar um prato que é o nosso prato principal, lombo suíno com abacaxi e uma salada de repolho colorida também com abacaxi. Antes, quero apresentar a nossa chefe. Floriana Collin, ela é bacharel em hotelaria. Ela tem raízes aqui em Jaraguá. Você vai ouvir muita gente chamar ela de Flor aqui, viu? Acostume-se.
Ela é especializada em cozinha asiática contemporânea, fez estágio no Copacabana Palace, no Rio, e fez diversas viagens gastronômicas pelo mundo. Na França, Espanha, Portugal, Suíça, Itália, Canadá, Estados Unidos, Peru, Chile, México, Uruguai e Argentina. Ela fez vários cursos e também grandes produções de eventos, também decoração, coordenação. Ela tem especialidade em comidas regionais, né, a culinária regional baiana, carioca, mineira, goiana, também pratos internacionais e tem participação em programas de culinária, como Cozinhando com Dona Iris, na Band. E também foi professora do curso de turismo da cidade de Goiás. Vamos lá para a cozinha? Então, pessoal, nós vamos começar a picar tudo. Eu deixei picado já o repolho branco, o repolho roxo, a cenoura em tirinhas, as azeitonas sem caroço, a cebola. A cebola você vai lavá-la bem para tirar aquela acidez da cebola. O abacaxi, a maçã, o creme de leite, a maionese, o cheiro verde. Eu incluí hortelã, sal e limão. Então, pessoal, nós vamos começar pelo molho. Eu vou acrescentar uma caixa de creme de leite, ,250 gramas de maionese, suco de um limão, o cheiro verde. Eu não vou colocar o hortelã agora, tá, pessoal? Eu vou deixar por último. E uma pitada generosa de sal. Vou mexer bem. Então, depois que misturamos todos os ingredientes do molho, vamos acrescentar os outros legumes. Eu entro com o repolho, a cenoura, a azeitona e a cebola, o abacaxi, e a maçã. E agora é só misturar. Ai, gente. Você é linda, você é sincera, é pura e bela, como eu nunca vi. Nós vamos servir a salada dentro do abacaxi, que vai ficar muito bacana. Uma salada refrescante.
muito gostosa. E nós vamos decorar com folhas de hortelã, que vai dar o toque final na nossa salada. Ou poderemos servir também nessa linda travessa. E vamos usar o mesmo processo, enfeitando com as folhas do hortelã. E voilá! Pessoal, vamos para os ingredientes do prato principal? Então, eu vou começar. Para o molho nós vamos usar ketchup, shoyu, vinagre, o gergelim vai ser para decoração. Aqui eu tenho 500 ml de suco de abacaxi, maisena, pimentão, cebola, cheiro verde, abacaxi. E para temperar o lombo nós vamos usar alho, gengibre e sal. Esse é o lombo, eu tenho aqui mais ou menos 2 quilos, óleo para fritar, ovos e farinha de trigo para empanar. Vamos começar? Bati o ovo com um pouco de sal. Vou temperar o lombo. Eu acrescentei aqui mais ou menos 30 gramas de gengibre, 4 dentes de alho grande, o sal. E vamos misturar bem. A gente passa primeiro no ovo, depois na farinha de trigo e colocamos para fritar. E vamos fazendo assim sucessivamente. O que for ficando pronto na panela, vocês vão reservando e separando aqui. Então, pessoal, vamos para o molho? Nós vamos acrescentar 500 ml de suco de abacaxi. Vamos colocar 1/3 de xícara de chá de vinagre, 100 ml de ketchup, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de maisena para engrossar e 2 colheres de shoyu. Agora vamos mexer bem até o molho engrossar. Então, pessoal, agora nós vamos refogar os legumes. Coloque um fio de óleo e vamos refogar primeiramente a cebola.
picados grosseiramente, não precisa ser muito pequeno para aparecer no prato. Vamos acrescentar o pimentão. Então, pessoal, vamos finalizar o prato. A gente acrescenta pedaços de abacaxi, o restante do lombo, vamos misturar bem. Você separou? E vamos acrescentar o molho agridoce. Vamos deixar o molho encobrir todo o lombo e vamos finalizar com o cheiro verde. Deixando incorporar bem o molho com os legumes e o lombo. Então, pessoal, aqui está o lombo agridoce com abacaxi e a nossa salada de repolho com abacaxi. Espero que vocês gostem e tenham um bom apetite. Essa foi a nossa primeira oficina. Você aprendeu a fazer um lombo suíno com abacaxi, acompanhado de uma salada de repolho super colorida e refrescante. No próximo vídeo, você vai aprender a fazer 2 receitas de sobremesa. Nos vemos lá! Agora que você já sabe que somos uma grande potência na produção do abacaxi, quero convidar aqui para a primeira oficina o nosso bate-papo com 2 pessoas que têm raízes aqui em Jaraguá. A historiadora e antropóloga, pesquisadora, professora Dulce Madalena Rios Pedroso e o engenheiro de Minas Almir Pinto Lopes de Menezes. Vamos bater um papo sobre história de Jaraguá, como se deu aí os primeiros registros, essa sociedade que se formou, uma cidade com quase 300 anos de história, e vamos falar também um pouquinho sobre a geologia da nossa serra, que é um verdadeiro cartão postal. Quero te apresentar um pouquinho sobre os nossos convidados aqui do bate-papo. Dulce Madalena Rios Pedroso é filha de mãe jaraguense e pai mineiro. Tem formação em História e Estudos Sociais pela PUC Goiás, pós-graduação em Antropologia Visual e Etnolinguística pela UFG,
e mestrado em História das Sociedades Agrárias pela UFG e atualmente é professora da PUC Goiás. Escreveu alguns livros, como O Povo Invisível, a história dos avacanoeiros nos séculos 18 e 19. Inclusive eu tenho esse livro, hein? E também Os Avacanoeiros, Índios de Goiás, uma perspectiva histórica, cultural e entre outros. A Dulce é figura aqui de Jaraguá, muito querida, e em 1997 deu início a um projeto, Memória e Patrimônio, uma proposta de estudo sobre Jaraguá. Publicou alguns importantes artigos sobre a nossa cidade, como Jaraguá, a formação de um povoado, História e Memória, debate sobre a construção histórica da origem e fundação de Jaraguá, aspectos históricos sociais de Jaraguá, entre outros. Almir Pinto Lopes de Menezes. Filho de mãe jaraguense e pai baiano, Almir é formado em Engenharia de Minas pela Universidade Federal de Ouro Preto e tem pós-graduação em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental pela Faculdade Oswaldo Cruz. Almir fincou raízes aqui em Jaraguá, de onde atende empresas de todo o Brasil e tem mais de 1000 projetos executados em sua carreira. Olá, bom dia. Agradeço às elaboradoras do projeto pelo convite de falar um pouco sobre a história de Jaraguá. O contexto de Jaraguá é levado a um ponto maior, que é o contexto da história do Brasil. Na época do Brasil colônia, né? Portugal queria muito que tivesse encontrado as minas de ouro. Então, o rei de Portugal muitas vezes escreviam carta para os bandeirantes paulistas, né, para eles embrenharem no sertão para encontrar ouro e pedras preciosas para a glória de Portugal. Então, muitos desses bandeirantes, eles estavam interessados primeiramente em prear os índios, né, e levá-los para São Paulo para fazer de escravos, mas eles também procuravam ouro, porque eles tinham um certo conhecimento, né, sobre o cascalho dos riachos da região. E iam bateando e tentando encontrar ouro. E encontraram em vários locais, né? Mas nem sempre puderam explorar, como Bartolomeu Bueno, pai, ele que encontrou as minas de ouro lá do Rio Vermelho, que depois veio a ser cidade de Goiás, né? Ele que encontrou, mas ele não pôde explorar. Ele deixou a resenha e o roteiro para o seu filho, Bartolomeu Bueno da Silva Filho, que continuou, né, nessa busca pelo ouro. Jaraguá, a nossa cidade, ela também está nesse contexto, né, de busca do ouro para explorar. Então, as primeiras jazidas que encontraram ouro e começaram a explorar foi na década de 1720. Né? E aí continuou-se a busca de ouro. Então, como que encontraram ouro em Jaraguá? Segundo o documento histórico, né, sobre o encontro, a história de vários arraiais auríferos aqui em Goiás, era que Jaraguá, o ouro de Jaraguá, foi encontrado por negros faiscadores que encontraram ouro no córrego do Jaraguá, antigo nome do Rio Vermelho. Né? Então, a partir daí, certamente esses escravos contaram para os seus senhores, né, que isso ainda não foi desvendado, e iniciou a exploração de ouro aqui em Jaraguá. Muita gente acha que como que escravos encontrariam ouro? Então, isso não é novidade. Vários escravos encontraram ouro em Goiás. Além de Jaraguá, Cocal, né, próximo a Niquelândia, quem encontrou o ouro lá naquela região de Cocal foi os escravos de um bandeirante paulista. E ele contou para o seu senhor. Né? Outro lugar que foi encontrado por negros, escravos, foi Pilar. Né? Pilar foi o lugar onde teve mais ouro aqui em Goiás, segundo os estudiosos. Outro lugar também que encontrou ouro
que os escravos encontraram ouro foi em Tesouras. Esse arraial já foi extinto há muito tempo, né? Mas Tesouras se encontrava na margem do rio Tesouras, próximo à cidade de Goiás. Então, os escravos, né, muitas vezes eles saíam em busca de encontrar ouro em riachos, né, porque eles poderiam ser recompensados pelos seus senhores, né? Quem disse isso foi a professora Gilca Salles, né? Foi uma historiadora e professora da Universidade Federal. Então, ela fez a tese de doutorado dela sobre escravidão em Goiás. Bom, voltando especificamente sobre Jaraguá. Esse documento histórico, é interessante falar sobre ele, porque a rainha de Portugal, Dona Maria I, ela, em 1782, escreve um documento chamado Ordem Régia, mandando, né, ordenando que se escrevesse em Goiás e em outras capitanias também a memória e coisas mais notáveis sobre os arraiais auríferos e sobre a história da região. Assim, no documento, na Ordem Régia, né, a rainha ordenava que quem seria responsável por esse documento seria o governador da capitania de Goiás, né, e ficaria a cargo, a escrita desse documento histórico, a Câmara de Vereadores, né, da capital, da cidade de Goiás, Vila Boa, né, melhor dizendo. A cidade de Goiás veio posteriormente, mas naquela época era Vila Boa, que era a capital da capitania de Goiás. E assim ficou. Aí, em 1783, surgiu esse documento dizendo, né, como aconteceu os descobrimentos de ouro em cada arraial de Goiás, né? Eu não vou falar cada cidade, porque muitos arraiais auríferos já se extinguiram, né, no finalzinho do século XVIII e início do século XIX. Então, a rainha pediu que escrevesse a memória do surgimento desses arraiais e da exploração do ouro e coisas mais notáveis. Então, de Jaraguá, teve essa informação, que descoberta as minas aí no córrego do Jaraguá, que é o nome do Rio Vermelho, atual nome do Rio Vermelho, né? Então, havia abundante ocorrência de ouro naquele córrego, né? Então, a partir daí que iniciou a ocupação, né, da região, e muitos aventureiros, né, acorreram para este local e iniciaram a exploração, e com isso, aos pouquinhos, iniciaram a formação daquele arraial. Jaraguá, a primeira rua, o primeiro local que foi ocupado foi o que chamamos de Rua Direita, né? Isso era uma coisa comum em vários arraiais auríferos de Goiás. E Portugal tinha planta do como que deveria ser os arraiais. Por exemplo, na nossa igreja matriz, aí, Nossa Senhora da Penha, esse largo, né, essa praça em forma de largo, isso já é uma característica da construção de Portugal, que ordenava que os arraiais tivessem esse tipo de arruamento. Então, a nossa rua primeira, foi a Rua Direita, que ao longo da história da nossa cidade tomou vários nomes, né? E que hoje eu nem sei que nome que tá, mas ela era antiga Rua Direita.
Bom, existe a ideia também, que isso é muito importante ressaltar, que Jaraguá nasceu atrás da serra, num local, né, na fazenda chamada Fazenda São Januário. Eu acredito, segundo as minhas pesquisas, que isso não procede. Por quê? Porque não tem nenhum documento histórico falando isso. Se Jaraguá tivesse nascido primeiramente atrás da serra e mudado para onde ela está situada hoje, isso seria escrito nesse documento solicitado pela rainha Dona Maria I de Portugal. Outra coisa, no Rio Pari, o lugar é bem apropriado para a agricultura, plantação, cultivo. Por isso que surgiu, né, o engenho de São Januário. E esse engenho de São Januário foi uma sesmaria solicitada pelo senhor João Batista da Rocha em 1755. Realmente é um lugar antigo, né? Ninguém pode dizer que não é antigo, é um lugar muito antigo, mas não significa que Jaraguá nasceu ali. O engenho, né, foi para servir os povoadores da cidade do Arraial de Jaraguá que estava se formando, né? Porque iria plantar, se não tivesse o arraial já formado, para que ia plantar? Vender para quem? Né? E tem um bando que está escrito lá no livro do História de Goiás, do professor Luiz Palacin e Maria Augusta Santana, tem um bando do rei de Portugal. O que é um bando? Um bando é um decreto do rei de Portugal, datado de 1732, proibindo a construção de engenhos e a plantação de cana-de-açúcar. Por que o rei fez isso? O rei fez isso por causa do exclusivismo aurífero. Só podia explorar o ouro, não podia desvirtuar a mão de obra africana para o plantio de qualquer coisa que fosse, a não ser, né, que plantava muitas vezes mandioca e milho só para os escravos. Então, para que teria essa plantação, sendo que em 1732 o rei de Portugal tinha proibido, né? Então, não tem cabimento isso. Agora, pode falar, é por causa da memória, a memória oral da cidade. Mas a memória oral da cidade tem outra história. A história que Jaraguá, as minas de ouro de Jaraguá foram descobertas em 1732 por Manuel Rodrigues Tomar. Então tem essa. E eu escrevi um artigo, né, que está no livro organizado pela professora Lúcia Gonçalves de Freitas, né, professora da UEG de Jaraguá, explicando tudo isso, que não foi Manuel Rodrigues Tomar. Então fala, não, mas tinha uma memória mais antiga. Mas cadê essa memória escrita? Quem contou essa memória para alguém e esse alguém registrou? Porque a memória é uma fonte histórica utilizada pela história, muito importante, mas ela precisa ser analisada, porque a memória ela pode ser inventada, manipulada, criada. Então, ela precisa ser bem delimitada e saber quem contou essa história, quando que contou, quem contou para essa pessoa que transmitiu essa memória. Né? Então, não pode ser uma coisa, quando se trabalha com a memória, não pode ser uma coisa difusa, não, tem que ser uma coisa certinha. Né? Por isso que não é qualquer pessoa que pode escrever a história. Você precisa ser um historiador, sabe por quê? Porque o historiador é que aprende métodos e técnicas do trabalho de pesquisa e organização de toda essa escritura da história. Bom, voltando a Jaraguá. Então, o ouro de Jaraguá, né,
foi explorado primeiramente no córrego do Jaraguá, né, devido à ocorrência de ouro no córrego do Jaraguá, nome antigo do arraial. A nossa cidade chamava-se Arraial do Córrego do Jaraguá. Depois, já no século XIX, que ela mudou esse nome simplesmente para Jaraguá. Falando da ocorrência do ouro, né, vamos passar a palavra para o nosso querido amigo Almir Pinto Lopes de Menezes, engenheiro de Minas. Tem muito conhecimento a respeito do ouro da nossa cidade. Almir, fala um pouco para nós a respeito do ouro. Oi, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui e falar sobre um bem mineral tão valioso, né? Tão especial que é o ouro, e de uma cidade tão maravilhosa, tão especial que é Jaraguá. Bem, o ouro, ele surgiu no nosso planeta através da colisão de duas estrelas de prótons, aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. O ouro tem, devido às suas características, ele é um metal extremamente usado pela humanidade e é explorado há cerca de 6.000 anos. E até hoje, devido a essas características inigualáveis, a humanidade vive à mercê desse bem mineral. O ouro é o metal mais denso que existe no nosso planeta de forma natural. Ele tem uma densidade de 19,3. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a gente pegar 1 litro de ouro, ele corresponde o peso de 1 litro de ouro corresponde ao peso de 19,3 litros de água a 4 graus Celsius, que é a água mais densa. O ouro apresenta uma dureza na escala Mohs de 2,5% e devido às suas características físicas e químicas, é amplamente usado em joalherias, como laço de valores para países, é usado na indústria tecnológica. Para se ter uma ideia da maleabilidade do ouro e como é fácil o seu manuseio, com apenas 1 grama de ouro puro é possível se fazer um fio com 3 km de extensão e com um diâmetro de 0,05 milímetros. Ou então, com essa mesma 1 grama de ouro puro, é possível fazer uma lâmina metálica de 70 centímetros por 70 centímetros com 0,05 micrômetros. Então, ele é altamente maleável. Não existe nenhum ácido que corrói o ouro, que danifica as suas características. O ouro ele é amplamente usado na tecnologia eletrônica, em satélites, em computadores, em microscópios eletrônicos, em telescópios eletrônicos, em naves espaciais, de forma que é um metal extremamente cobiçado e importante para a humanidade. O ouro ele ocorre em Jaraguá de 2 formas naturais. Uma é a forma primária, onde ele ocorre na rocha in situ. Essa rocha in situ, basicamente o quartzito do grupo Araxá. Essa rocha ela contém veios de ouros disseminados. Como essa rocha está há mais de 400 milhões de anos expostas a sol, ao aquecimento pelos raios solares, ao resfriamento pelas noites, e como o cristal dessa rocha quartzítica ele se dilata em direções opostas, essa rocha vai fadigando, e com isso gera o intemperismo da rocha, ou seja, ela vai esfarelando, ela vai diminuindo de tamanho, e com isso ela libera o ouro primário da rocha-mãe. Esse ouro, uma vez liberado, ele é carreado pelas águas das chuvas e é depositado em pontos estratégicos das drenagens naturais,
como foi o caso, né, do córrego Jaraguá, onde iniciou toda a exploração de ouro em Jaraguá, devido à potencialidade dessa ocorrência. Então, para poder manter essa lavra, essa exploração de ouro, teve que ser criado uma estrutura para apoiar os mineradores, escravos ou não, para a produção do ouro em Jaraguá. E como para produzir esse ouro aluvionar, você movimenta o leito do rio, você faz uma movimentação, você gera com isso, você libera as argilas que estão no leito do rio, fazendo com que o rio fique turvo. E daí o nome mudou de córrego Jaraguá para córrego Vermelho, porque todo rio que você mexe no seu leito, aqui na nossa região, ele libera essa argila de cor avermelhada. É o caso desse Rio Vermelho, do córrego Água Vermelha, que é também de outra fonte produtora de ouro aqui próxima a Jaraguá. Esta ocorrência no córrego Jaraguá é conhecida como a de maior porte que teve na região. Daí eu concordo com a historiadora Dulce Madalena de a origem de Jaraguá ter sido em volta desse córrego, devido à infraestrutura produtora é sempre construída próximo à mina, né, próximo ao local que vai ser explorado. Fora esses usos que já falamos do ouro, né, de joalheria, industriais, como lastro econômico, o ouro também é usado largamente na medicina atual. O ouro coloidal é amplamente usado para tratamento de vários tipos de câncer, é usado também para acelerar o diagnóstico de várias doenças e, como todos sabemos também, em próteses dentárias ou em próteses ósseas, né, do esqueleto humano. Com relação ao ouro no mundo, a produção de ouro no mundo, no ano de 2020, o país que mais produziu ouro foi o gigante vermelho lá, a China, com 380 toneladas ano, seguida da Austrália com 325 toneladas ano, Rússia com 305 toneladas ano, Estados Unidos com 200 toneladas ano, Canadá com 175 toneladas, Gana 142 toneladas, Indonésia 139 toneladas, Peru 128 toneladas, México 111 toneladas, Cazaquistão 107 toneladas, África do Sul 105 toneladas e em 12º lugar no ranking mundial o Brasil com 90 toneladas de ouro. E gostaria de ressaltar que estão sendo abertas várias mineradoras de ouro que devem entrar em operação até 2025, que deve elevar essa produção de ouro brasileira em torno de 120 toneladas ano. Então, basicamente é isso, e lembrando que o ouro é um metal extremamente nobre, né? Que a humanidade fica à mercê de suas características. Muito obrigado. Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre a nossa linda e enigmática Serra de Jaraguá. E para isso convidamos a professora Elisa para nos falar um pouco sobre a serra sob o olhar da geologia. Elisa Barbosa é doutora em Geologia pela Universidade de Brasília, é professora da Universidade Federal de Goiás e leciona no curso de graduação em Geologia na Faculdade de Ciências e Tecnologia. É também pesquisadora, além de desenvolver projetos de consultoria com ênfase em mineralogia aplicada à sociedade. E além de inúmeras outras funções, que não citamos aqui, é membro da diretoria executiva da Sociedade Brasileira de Geologia. Com vocês, professora Elisa. Então, professora Elisa,
Conta para nós sobre a nossa Serra de Jaraguá. Gostaríamos de conhecer um pouco sobre as suas características, sua idade. Conta para nós. Ok. Então, a Serra de Jaraguá é uma estrutura alongada, que tem cerca de 2 quilômetros de extensão. Ela tem uma altitude máxima de 520 metros e a gente consegue observar que ela é alongada nessa direção, né? Noroeste, sudeste. Né? Bonita, Então a Terra tem 4,5 bilhões de anos e a gente pode dividir essa idade da Terra na escala do tempo geológico. Dentro disso a gente tem a divisão, né, dos eons. Primeiro a gente tem o Adeano, que é bem da formação da Terra, de 4,5 a 4 giga-anos, que a gente chama, ou seja, bilhões de anos, que foi essa fase aí de formação, consolidação do planeta, digamos, e temos pouquíssimos, raríssimos registros, né, assim. Depois a gente tem o Arqueano, que é onde a gente tem a formação das primeiras crostas da Terra. E o Arqueano vai de 4 bilhões de anos a 2,5 bilhões de anos. Nisso aí já foi metade da idade da Terra. Perceberam? Uhum. Depois disso vem o Proterozoico, que começa em 2,5 bilhões de anos e encerra em 541 milhões de anos. Então é dentro desse período que a Serra de Jaraguá surgiu. Exatamente. Então dentro desse período que a Serra do Jaraguá surgiu. Então o pré-cambriano engloba o Proterozoico, o Arqueano e o Adeano. Na Serra do Jaraguá nós temos rochas que apresentam idade proterozoica. E isso já mostra que essas rochas são antigas, bem antigas. Agora, o contexto que está em torno disso é que é interessante. O que a Serra de Jaraguá representa em termos tectônicos? Está localizada num lugar em que a gente tem muita movimentação das placas tectônicas, né? O registro, né, de muita movimentação que aconteceu há milhões de anos atrás também. Esse terreno em que a Serra do Jaraguá está, ele significa um oceano, que hoje ele é chamado de Goiás Farusiano, né, que foi fechado. Então esse oceano estava lá e o que aconteceu, né? Se eu tenho um oceano aqui no meio, o que eu tenho entre esses dois oceanos? Continentes. E também temos um bloco mais antigo, que ele tem ainda até hoje, as pessoas não, assim, são várias teorias em cima de o que esse bloco representa, que é um bloco arqueano. Então existe esse bloco arqueano bem antigo, que são os Greenstone Belts, né, de Crixás, Guarinas, Pilar, né, são 5 ao todo. E isso pode ser um microcontinente que estava ali no meio, tem várias interpretações diferentes, isso ainda é um debate grande, né, assim, na geologia, apesar de parecer que está tudo muito parado na geologia, é uma ciência que... O ouro. Onde que chega o ouro nessa história? Esse ouro já estava presente na crosta diluído. Os Greenstone Belts têm uma grande quantidade de ouro, né? Mas o ouro, ele vem junto no momento em que você tem esse fechamento. Que durante o fechamento desse oceano, pensa a temperatura, a pressão envolvida nisso, fora a movimentação dirigida dessa placa, né? Então você tem direções específicas, né? Ó, ela foi com esse sentido, foi no sentido, a movimentação, o choque foi no sentido leste-oeste. Com a fricção, o atrito das rochas, você tem, exatamente nessas zonas, você tem muita mobilização de fluidos, águas, hidrotermais, né? Porque justamente você, até mexendo aqui na mão mesmo, você já aquece. Então pensa isso com um pouquinho de água passando. Então há vários elementos que apresentam mobilidade, eles são incorporados a esses fluidos e percolam essas regiões. Então essas regiões onde você tem movimentação são corredores para a circulação de fluidos.
E aí esses fluidos então vão pegando o ouro, concentrando nele, e aí vão circulando por essas zonas e precipitando, por exemplo, em veios. Então essa região, como você teve muita movimentação, você teve muita circulação de fluido. Então é uma região propensa à ocorrência de depósitos que tenham essa característica, que estejam ligados à circulação de fluidos hidrotermais, né? Pensando em termos de tempo, em T1 você tem o oceano. Esse oceano está lá, foi soterrado, teve toda uma vida dele. Em T2, lá quando você teve o fechamento desse oceano e essas movimentações, que aí isso foi durante o Brasiliano, no fim do Proterozoico e começo do Fanerozoico, é que você tem a formação desses orógenos, dessas cadeias de montanhas. Nesse processo é que você tem a formação da maior parte das jazidas que a gente tem no estado de Goiás, nessa região. Então, assim, dentro disso a gente tem o ciclo brasiliano, que representa justamente a sutura desses dois grandes continentes, a Laurentia e o Gondwana. Então, por isso, mundialmente falando, né, todo esse processo que aconteceu aqui é importante, porque aqui é um dos pontos que você tem exposto, né, como que esses dois grandes continentes se uniram. E aí o que acontece? Quando você teve fechamento desse oceano para unir esses dois continentes, essas massas continentais maiores, não são só dois, na verdade, né? Para gerar um megacontinente, esse oceano que estava no meio foi fechado. Então pensa, um assoalho oceânico que estava assim, agora, ó, todo prensado. A Serra do Jaraguá é isso. O que tem na Serra do Jaraguá? A gente tem quartzitos e xistos. Essa sequência de quartzitos e xistos, elas representam o quê? Camadas de areia, de material mais grosso, camadas de material um pouco mais fino, que é o que a gente tem se a gente for em uma praia hoje, né? Hoje na costa brasileira, se você vai lá na beira do mar, você encontra isso. São conjuntos de formações de cadeias de montanhas que representam a colagem dessas massas continentais. E a gente está aqui, Jaraguá, Pirinópolis, essa região, ela representa justamente o lugar onde tudo se encontrou. Então, é de uma complexidade geológica muito grande. Essa figura, né, ela representa uma reconstrução esquemática do Gondwana. O Gondwana é um megacontinente que a gente teve, né? E aqui tem uma parte do Gondwana representada, só para a gente ter uma ideia de qual é esse processo de construção desse terreno aqui do centro do Brasil, né? Da região central do Brasil. Que é onde nós estamos. Que é exatamente onde nós estamos. Essas partes vermelhas significam, né, são núcleos arqueanos. Então é onde a gente tem preservada a nossa crosta mais antiga da Terra, né? Notem que tem vários pedaços espalhados, às vezes junto dessas porções rosas, né? Que também são áreas bem antigas e tem às vezes esses núcleos separadinhos, igual esse aqui do meio, né? Ó, tem um isolado aqui também. Então, como que a gente tem a evolução da Terra, né? Enquanto massa continental? Vocês podem ver que nós temos sempre núcleos mais antigos sendo circundados, né, unidos a lugares mais novos, né, relativamente mais novo, aqui também é antigo, mas e é assim que você vai acrescendo, né, acrescentando crosta à Terra, construindo continentes. Qual era a nossa situação lá no Proterozoico, ou seja, cerca de 1,8, 2 bilhões de anos atrás? A gente tinha essas massas continentais, como essa daqui, né, ó, rosa com o vermelho, que representam os crátons, que são crosta antiga. E aí aqui nós temos, principalmente, né, nessa região, o cráton amazônico.
nós temos o Craton do São Francisco, nós temos o bloco Paranapanema. Aqui temos outros blocos menores, né? O Parnaíba, essa outra pequena massa aqui que representa esse núcleo arqueano que ocorre no estado de Goiás, os Greenstone Belts, famosos, né? Que tem várias ocorrências de minério. E essa parte azul é que realmente representa aí o nosso oceano que tinha nessa época. Em termos de posicionamento aqui, Jaraguá está próximo a esse núcleozinho arqueano aqui, né? Como a gente sabe bem, que tem os Greenstone Belts lá, dessa região de Crixás. Então, Jaraguá, Pirenópolis, estaria bem aqui, né? Assim, nessa borda aqui desses, bem acima desse 10 aqui, por aqui, né? E justamente, né, esse ponto é um ponto único no Brasil. Por mais que a gente tenha esse mar azul aí, etc. Por quê? Porque ele justamente, né, a gente está aqui nessa região muito próximo da vergência aí de duas movimentações importantes, que foram, né, a movimentação aqui e uniu o Craton de São Francisco ao bloco Paranapanema, e tem uma segunda etapa, que é quando veio esse bloco de cá, né, o Craton amazônico, e juntou com essa galera daqui. Então, é uma inflexão de movimentações. E isso está registrado exatamente na inflexão dos Pirineus, né? A inflexão dos Pirineus, ela representa isso. Mas isso representa o quê? O oceano que a gente tinha aqui, que era o chamado oceano, que hoje é chamado, né, de Oceano Goiás-Farusiano. Então, esses fragmentos aqui que a gente tem, eles são pedaços, né, esses rosas com vermelho, eles são pedaços de um antigo continente que tinha, chamado Rodínia. O Rodínia, assim como já tivemos o Pangeia, o Rodínia certa vez se fragmentou e depois ele foi reagrupado. Então, durante esse reagrupamento dele, é que temos a formação do Gondwana. E também a formação do Laurentia. E aí depois a gente junta Laurentia e Gondwana e forma Pangeia.
Prosseguindo, vamos agora para a oficina de fotografia. Você vai aprender a fotografar pratos e drinks utilizando o seu celular. Quem vai ministrar essa oficina é a fotógrafa Eliane de Castro. Quero apresentá-la. Eliane de Castro é artista visual, fotógrafa, documentarista, curadora e produtora. Nasceu em Goiânia, mas cresceu e viveu grande parte da sua vida aqui em Jaraguá, onde montou seu primeiro estúdio de fotografia na década de 90, dando início às atividades fotográficas na área social, publicitária e jornalística. Em Goiânia, entrou no audiovisual, exercendo variadas funções nos sets de filmagens e produziu vários filmes para diretores goianos com muita produção autoral. Publicou o livro fotográfico Goiás, Minha Confissão de Amor, que faz parte do projeto Cidades Históricas Goianas, que propõe publicar outros volumes, inclusive um sobre Jaraguá. Hoje o seu foco está direcionado para produções visuais com temas socioambientais do nosso Cerrado. Vamos lá para a oficina de fotografia? Olá pessoal, estamos aqui então agora para começar a oficina de fotografia. E vamos começar com a primeira oficina, que será esse prato aqui, que é um lombo suíno. Nós vamos então apresentar esse prato e ensinar para vocês como podemos fazer aqui as melhores fotografias para vocês colocarem nas suas redes sociais e deixarem as páginas de vocês bem bonitas, com fotos apetitosas, né? Então é isso. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar nessa história aqui toda é que você tenha um celular carregado, né? Então vamos imaginar que você é um chefe. Você está lá naquela correria, organizando o evento, lá na cozinha e cozinhando o tempo todo, mas você quer boas fotos, aproveitar aquela oportunidade para ter boas fotos para colocar nas suas redes sociais. Então o que eu sugiro para vocês? Que vocês escolham um cantinho que ali vai ser de vocês o seu estúdio, o seu micro estúdio. E para isso, olha só, a gente tem tripézinhos pequenininhos com o suporte para o celular. Tem esse aqui que é um tripézinho que você já mexe com a perninha dele, que eu gosto de pôr a luz nele, porque a luz, vocês sabem que é a alma da fotografia. Nesse caso aqui, a gente não pode aproveitar só essa luz ambiente para fazer a foto. A gente tem que ter mais aqui um recurso de luz, né? Que é para você poder brincar, poder iluminar mais, até porque se a foto ela não estiver bem iluminada, ela não vai ter uma boa qualidade, certo? Então, recapitulando, tripés, micro tripés, uma lâmpada LED, um celular carregado e com a lente limpa. Você pega um algodãozinho, uma camiseta se ela estiver limpa, limpa a lente. Gente, se tiver dedo aqui também vai dar problema, ok? Olha só, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos ressaltar, são os ângulos. Como é que você pode explorar aquele prato? Você pode explorar com uma foto de cima, que nesse caso aqui, o que está acontecendo? Eu estou trabalhando com uma outra luz ali, tá? Além dessa que eu vou utilizar aqui, e que também é importante para mim. É até interessante eu falar para vocês que essa oficina sendo feita à noite, eu acredito que ela vai ajudar bastante pessoas que trabalham com gastronomia, que na maioria das vezes estão trabalhando à noite, né? Outra coisa, gente, antes de fotografar, vamos lembrar de pôr o celular no modo avião, que é para ninguém incomodar na hora que você estiver fazendo uma foto, né? E não tocar, enfim, quem pode ficar um pouco fora do ar, é bom também, no caso de estar interessado em produzir uma boa foto. Bom, então ângulos. Ângulos a gente pode sempre explorar fotos de cima, fotos com ângulo de 45 graus. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma foto mais deitada,
o que acontece? Você tem que se preocupar de pôr o ingrediente principal daquele prato em primeiro plano, tá? Porque se você virar para cá e pegar o arroz primeiro e a carne no fundo, a foto vai ficar sem vida e você vai estar escondendo o ingrediente principal. Então, sempre lembra de ressaltar o que você mais quer mostrar nesse prato. Claro que muitas vezes, a maioria das coisas é importante, né? Mas a gente tem que, muitas vezes, priorizar. Outra coisa, a questão de você manter o celular bem fixo na sua mão. Muitas vezes também a pessoa está lá no 12, como dizem aí os jovens, né? Está trabalhando, corre para lá, corre para cá, vai pegar no celular para fazer a foto, a mão está trêmula, não é? E se a mão trêmula, a foto treme. E a foto treme, não tem conserto. Não tem Photoshop que resolve o problema de uma foto trêmula. Então, nesse caso, é por isso também que a gente utiliza um tripézinho, aonde que você deixa ali o seu celular já montadinho, como eu disse para vocês. Aqui nós estamos pensando num micro estúdio, não é isso? O prato ficou pronto, antes de você liberar, passa lá no estúdio e faz aquele clique, né? Esse tripézinho aqui, por exemplo, ele tem a vantagem de ter uma cabeça móvel. Apesar de ser pequenininho, ele tem essa vantagem, certo? Então, olha só, olha que bacana, o pezinho dele também você pode fazer um ajuste e muitas das vezes é melhor também você deixar ele quietinho e mexer só com o prato. Porque se você também tiver toda hora que mexer no tripé, isso vai te dar mais trabalho do que se você posicionar o seu celular no lugar certo e daí você vem e mexe com o prato, é para lá, é para cá, né? Olha só, aqui é uma boa composição. Vou fazer uma foto. Você pode também aproveitar esse mesmo ângulo e fazer um leve zoom. Tem pessoas que falam, não dá um zoom no celular porque ele perde a qualidade. Perde, mas desde que você faça um zoom muito grande. Se você fizer um zoom ali de 2% no máximo, você vai ter um efeito bacana e sem perder a qualidade, tá? Então, na minha opinião, um pequeno zoom contribui bastante para que a fotografia tenha um bom ângulo. Outra coisa, a hora de dar o clique, vocês vão bater o dedo aqui na tela. Lembre-se que se bater esse dedão com força, esse celular vai tremer mesmo estando no tripé, porque o tripé, ele segura o celular, mas ele não imobiliza o celular totalmente, gente. Então, se vocês verem aqui, pá, esse celular vai tremer e vai bater a foto. Então, ó, é suavemente um clique aqui, ó, bateu. Ah, eu quero agora, além desse ângulo aqui mais deitadinho, eu quero pôr uma composição. Tá, esse prato ele tem como acompanhamento essa salada maravilhosa, colorida, saborosa e que vai dar uma super fotografia, certo? Aí o que nós vamos fazer? Opa, vamos fotografar os dois. Eu vou segurar o celular aqui agora, porque às vezes acontece da gente querer abranger uma área maior e nesse caso o celular aqui ele não vai alcançar. Mas eu vou explorar uma outra cena ali. Primeiro a gente faz uma de cima, para de respirar e clica. Agora a gente vai pôr ele aqui no fundo e vamos pôr o celular aqui onde ele estava e vamos levantar um pouquinho o celular para a gente pegar de primeiro plano o prato principal. Às vezes acontece também, né, gente, de sair. Vamos consertar. Vamos colocar de novo o celular aqui. Então vamos lá. Agora o ângulo procurado é um pouco mais aberto para pegar a salada de fundo. Vamos puxar o prato aqui em primeiro plano e vamos entrar com a salada aqui no fundo.
Vamos ver. Mexe daqui, mexe dali. Isso, perfeito. Para fazermos uma boa foto. Existem ângulos também interessantes, que é o corte dos dois pratos, ou seja, você vai pegar um pouco do primeiro prato, um pouco do segundo prato, e isso também se torna um ângulo que vale a pena utilizar. Tá aqui. Primeiro prato, a gente explorou ele de cima, aí nesse caso, na maioria das vezes a gente vai ter que usar o celular na mão mesmo, tá? Porque o tripézinho, como ele é baixo, e como vocês não são fotógrafos, vocês são amantes da gastronomia, não vale a pena, eu acredito, em vocês investirem em grandes equipamentos, até porque também ocupa muito espaço na sua cozinha. Aí nesse caso, ou vocês contratam um profissional, ou se utilizem desses equipamentos pequenos que não vão te atrapalhar tanto na cozinha. Gente, uma luz indireta, ela tem as suas vantagens e desvantagens, e tem que tomar muito cuidado. Veja bem, essa foto aqui que eu estou colocando uma luz baixa e a gente tem um arroz aqui que ele é um montinho alto, o que vai acontecer? Essa luz, eu vou fazer a foto para vocês verem, ela vai fazer com que crie-se uma sombra aqui do lado esquerdo, que é aonde a luz projetou aqui e levantou a sombra aqui, certo? Então, esse efeito geralmente ele não é bonito, tá? Eu só fiz a foto para vocês verem isso e tomarem cuidado. Então eu vou tentar de cá, né? Aqui assim, vamos fazer uma segunda foto, porque muitas das vezes a gente tem que realmente testar. Eu estou testando, como eu falei para vocês, a foto feita de cima, uma foto aérea. Nesse caso, a gente vai ter que fazer com a foto com a câmera na mão. Tá? Eu estou mostrando para vocês então o efeito da luz. Nesse caso aqui, esse tripé, ele tem as patinhas maleáveis e toma cuidado que ele gosta de apertar um dedo também. Acontece isso com ele. Se bobear, ó, olha o desenho que ele cria. Já é outra configuração, né? Anatômico. Ele é anatômico. Mas gosta de puxar um dedo, apertar um dedo. Essa aqui é uma foto feita com a luz de auxílio, né? Uma foto aérea. Tá, agora eu vou tentar um contraluz. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o celular aqui, do contrário da onde a luz está batendo. Na verdade, essa luz, como ela está mais alta, ela está iluminando a carne de uma forma que me interessa. Tá dando um pouquinho de sombra aqui, na parte de cá do arroz, que também é interessante, mas o topo do arroz tá claro. Então isso tá bonito. Vale a pena fotografar. Bem, o que foi que nós falamos aqui? Nós falamos sobre a composição, falamos sobre iluminação e falamos sobre um elemento de fundo que pode compor a cena, certo? Falamos sobre os detalhes de sempre lembrar que a câmera tem que estar com a lente limpa, bateria tem que estar sempre carregada para você não morrer na praia. E deixar no modo avião, porque essa dica é importante também, porque de repente o telefone toca e aí você atrapalha o seu processo de criação e de registro aqui dos seus pratos. Ok?
Então esse aqui foi a foto do primeiro prato. Vamos agora dar um destaque para esse aqui. Eu usei o prato em cima do suplá, né? Agora, eu tô vendo aqui, eu vou até fazer uma foto para vocês verem, que esse abacaxi em cima desse suplá amarelo, eu acho que ele não ficou bom. Certo? A minha amiga Ana Laura ama o amarelo, mas aqui no meu caso, eu acredito que eu vou fazer para vocês ter a opinião de vocês. Mas como o abacaxi já é uma fruta exótica e ele está recheado por uma salada bem colorida, o amarelo de fundo acaba competindo com todo esse cenário que já está aqui no abacaxi, certo? Agora eu vou repetir a foto sem o amarelo. Sem o fundo amarelo, para vocês verem. Celular na mão, a gente tem que ficar sem respirar na hora de passar o dedo ali para bater a foto, para não tremer. Viu, gente? Porque tem uma coisa, o celular, ele tem um controle interno que é o mesmo da câmera fotográfica normal. Se tem pouca luz, apesar daqui ter uma luz, ali tem uma luz em mim, essa luz ainda é pouca para essa câmera. E aí o que ela vai fazer para compensar? Ela vai abaixar a velocidade. Automaticamente aqui dentro, né, o mecanismo desse celular, ele vai baixar a velocidade. Ele baixando a velocidade, ele vai fazer a foto assim, ó, clec. Nesse clec, se você respirou e sacudiu o celular, essa foto vai sair tremida. Então quando tem muita luz, o clec dele é muito rápido. Clec, clec, clec. Não dá tempo de tremer nem se você quiser, né? E então é por isso que muitas vezes a pessoa não entende que precisa de respeitar esse mecanismo para conseguir uma boa foto. Outra coisa, gente, que é muito importante dizer, uma dica muito importante: nunca utilizem o flash do celular. Por quê? Porque o flash do celular é uma luz que tem um pouco alcance e ela não tem também nenhuma forma de você colocar essa luz indiretamente no assunto. Então o que ela vai fazer com o assunto? Ela vai chapar o assunto, certo? E aí, se for um assunto que tem profundidade de campo, ela vai clarear o primeiro assunto e vai escurecer o fundo. Isso mata qualquer fotografia. Aqui, por exemplo, se eu estou usando essa luz para criar um relevo aqui desses ingredientes, se eu usasse o flash, eu ia achatar todos esses ingredientes. É igual o sol. Se o sol das 7 da manhã até as 10 é um sol com uma inclinação baixa. E daí você pode perceber que o que tiver alto, montanha, prédio, ele vai sombrear de um lado, né? Agora, quando é meio-dia, que ele está bem alto, o que ele vai fazer? Ele não vai quase que projetar sombra nenhuma. Então uma planta baixa como essa aqui, que a gente está de cima para baixo, ele achata tudo. A mesma coisa acontece com o flash do celular. Entendeu? Então o flash do celular, ele foi feito para não ser usado. A verdade é essa. Então, olha só, essa dica do celular, né, do flash e da velocidade. Porque, na verdade, existe um tripé que controla a fotografia, que é a sensibilidade, que chamam de ISO, a velocidade, que eu falei que é o clec ou clec, e a abertura, certo? É um tripé para controlar a quantidade de luz que entra ali na sua câmera, no caso aqui do celular. Se você, no caso, aumentar muito o ISO também para aproveitar uma iluminação, isso pode ajudar a clarear, mas por outro lado ele pode também te trazer muitos grãos. Muitas das vezes a pessoa só usa o automático da câmera do celular, então nesse caso ele não vai nem saber mexer com isso. É melhor também não deixar, porque você deixando no automático, ela mesma vai calcular lá a compensação de luz dela, mas lembre-se que ela vai também abaixar a velocidade. É a hora de você congelar esse celular para não deixar a câmera tremer.
Então veja bem, aqui nós estamos com esse abacaxi que já está bem colorido, tá? E que a gente pode jogar uma luz nele. A gente pode buscar uma forma de virar ele um pouquinho mais pra cá, pra gente ver mais o recheio dele, ó. E aí buscar agora a composição. Eu vou puxar ele pra cá, porque a coroa dele é um componente interessante na foto. E vou fazer o primeiro clique. Aqui, ó, para eu conseguir enquadrar ele, eu tenho um vago aqui. Sátia, Sátia é minha assistente, gente, empurra esse prato aqui pra mim, por favor. Que aí a gente pode preencher agora esse vago aqui com o prato que está acompanhando, um acompanha o outro, né? A gente pode falar, o abacaxi está acompanhando o prato principal, mas para quem gosta de verduras, de repente a salada é o prato principal para ela, né? Então eu vou deixar a critério de vocês decidir qual que é o prato principal. Mas, para mim, no caso, é a salada. Mas enfim, vocês vão ver então as duas opções do abacaxi sozinho, com esse vago aqui, e do abacaxi com o parceiro dele, que é esse prato ocupando esse espaço aqui de fundo. Podemos pôr mais um elemento? Talvez. Sátia, joga pra mim aí um drink. Ou uma taça. A sobremesa, ótimo. Joga a vermelha pra gente ver. Isso, vamos experimentar inclusive as duas. Primeiro uma e depois a outra. Tá bom? Tira a vermelha pra mim, por favor. Eu vou trazer o abacaxi mais pra cá. Vou trazer esse prato pra cá. E vou trazer essa taça aqui. Olha, puxa esse suplá aqui, ó. Ele tá aparecendo. Tira ele daí pra mim, por favor. Isso. Ótimo. Olha, essa foto, eu vou fazer esse primeiro tomada aqui, mas eu acredito que o mais interessante dela é uma foto aérea. Nesse caso, eu volto o abacaxi para cima. E vamos procurar valorizar a coroa do abacaxi. Nesse caso, eu vou inverter ele aqui. E a gente não precisa se preocupar em estar mostrando todos os ingredientes inteiros. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode cortar e pegar uma parte só de cada um, que também fica bem interessante? É isso aqui, ó. Parou a respiração, dedinho bem delicado, clicou a foto. Mais uma, para garantir. Ok. Bom, pessoal, então aqui está a nossa primeira oficina de fotografia, nessa produção da Baru de Ideias e Angico Imagens, apoiada pela Lei Aldir Blanc. Espero que tenham gostado e até a segunda oficina.